Olá, eu sou Adriana Sabino, presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, o CCBU, uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1997 por voluntários, com a missão de divulgar a cultura brasileira no sul da Flórida. Para conhecer melhor o CCBU, visite o nosso website www.centroculturalbrasilusa.org. Em homenagem ao Dia da Mulher, o CCBU criou o Conversa de Mulher, uma conversa com associadas do CCBU, a prata da casa, porque a gente tem no nosso corpo de associados mulheres realmente excepcionais. E cada conversa tem um tema. Na semana passada, foi Conversa de Mulher com mulheres artistas. Foi uma conversa muito gostosa e inspiradora. E hoje, o tema do Conversa de Mulher são mulheres empresárias. E eu tenho o prazer e a honra de apresentar para vocês essas 4 mulheres associadas do CCBU que vão falar de como se reinventar, como se posicionar profissionalmente nos Estados Unidos, como trabalhar durante a pandemia, enfim, através delas, o CCBU homenageia todas as mulheres. Eu vou começar pedindo que cada uma se apresente e eu vou começar por ordem alfabética. Vou começar com Júlia Queiroz Primo, que é uma empreendedora carioca e CEO da JQP, Insurance and Financial Services. Júlia, boa tarde, obrigada por aceitar o convite. Fala um pouquinho sobre você. Obrigada a você, Adriana. É um prazer estar aqui, é um prazer ser associada desse Centro Cultural. Eu que agradeço o convite e a interação de sempre. Bom, contando um pouquinho da minha história, né? Eu comecei fazendo ciências atuariais, matemática aplicada, e aí, com toda a minha comunicatividade, eu não consegui ficar só com números, acabei indo para um meio do caminho, me formei em administração, né? Então, acabei depois enveredando para o mercado segurador, fiz uma pós-graduação voltada para essa área, ainda no Brasil, na Funenseg, que é a escola de seguros lá no Brasil. E depois a minha vinda para os Estados Unidos, né, por motivos pessoais, que eu conheci meu marido, enfim, vim fazer um curso de seguros aqui nos Estados Unidos e desde então não voltei mais. Mais ou menos essa é a minha trajetória profissional, né? Tenho 34 anos, tenho um filho recém-nascido de 1 mês e meio e aqui estamos. Bem-vinda. A nossa próxima convidada é Mirna Porcaro. Ela é mineira, de Belo Horizonte, arquiteta e interior designer. Mirna. Oi, Adriana. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada, viu, Adriana, pelo convite. Uma delícia, uma honra estar aqui com vocês. Mulheres tão lindas e tão competentes. Eu sou arquiteta no Brasil, formada na Universidade Federal de Minas Gerais. Depois eu me especializei, morei em Paris 3 anos, depois voltei para o Brasil, fiz um escritório bem movimentado, tive a oportunidade de fazer muitos projetos bacanas e me especializei em casas, grandes casas, desde a arquitetura até o interior design, coisa que não era muito corrente na minha geração. Ou a pessoa era arquiteta ou era interior design. Com isso, eu me destaquei e tive, né, a possibilidade de trabalhar bastante, de divulgar os meus projetos, que começaram a ganhar uma mídia internacional, e por isso que eu tenho o visto de Extraordinary Talent, porque meus projetos já foram publicados mundo afora, em 4 continentes, na verdade, e eu queria morar aqui, porque eu vinha passear, adorava. E aí eu falei, como que eu vou ter um visto? E aí descobri todas essas possibilidades e aqui estou eu. Não, pode parecer linda a história, mas só quem imigra como nós sabe o quanto que é difícil, o quanto que a gente tem que reaprender tudo, desde o ar que respira até a água que bebe, imagina na nossa profissão. Mas aqui o meu visto é de interior designer, eu continuo a fazer arquitetura no Brasil, dou consultoria se precisar, e adoro fazer isso por aqui, mas o meu forte aqui é trabalhar com interior design. A nossa próxima convidada é Solange Lemos, de São Paulo, presidente da Eutique, que é uma companhia de gestão de recursos, e tem mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro. Solange, bem-vinda.
Acho que você está muted. Solange. Obrigada, Adriana. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e sempre o trabalho de vocês é magnífico. Você e o Centro Cultural divulgando todo esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso, parabéns. É um prazer estar com todas essas mulheres maravilhosas que são amigas. Contando um pouquinho da minha trajetória, eu mudei para os Estados Unidos em 1994. Eu fui convidada, minha formação, eu sou matemática, eu tenho mestrado em matemática e tenho pós-graduação em finanças, tanto no IBMEC como pela Fundação Getúlio Vargas, e eu fui convidada para montar toda a estrutura internacional do Grupo Vicunha na época. Isso foi em Nova York, foi uma experiência maravilhosa, um projeto que começou do zero. Eu tive a oportunidade de conhecer tudo no momento e de verdade, os Estados Unidos é um país que dá essa oportunidade para todos nós. Quer dizer, se você tem garra, se você tem vontade, você consegue desenvolver um trabalho normalmente. Depois que eu saí do Fibra, eu fui para o Safra, onde eu fui responsável pela montagem de todo o broker-dealer deles em Nova York. Depois de alguns anos, eles me convidaram e eu me tornei a Managing Director do Private Banking aqui em Miami. Então, eu fiquei na área bancária, financeira, até 2006, onde eu montei a minha empresa de investimentos. Então, me tornei, então, Financial Advisor. E isso tem sido o meu caminho desde 2006. Obrigada. E a nossa última convidada é Yara Gouveia, também de São Paulo, com uma formação em música, que se reinventou como realtor, como corretora de imóveis em Miami e Nova York. Então, com vocês, nós temos 4 mulheres excepcionais, extraordinárias, que se reinventaram, que são de sucesso e que eu espero que sejam uma grande inspiração para todas nós mulheres que estamos ouvindo vocês. Eu vou começar com uma pergunta para todas. Na semana passada, no dia 11 de março, o mundo completou 1 ano de pandemia, pois no dia 11 de março de 2020, o Dr. Tedros Adhanom, diretor da OMS, disse que o mundo estava na pandemia, e desde então o nosso mundo mudou. E eu queria saber de vocês, cada uma vai me contar, como é que vocês adaptaram o trabalho de vocês, que em certos casos era muito próximo. Aliás, de todas vocês têm um trabalho muito próximo, muito pessoal, muito ligado a cliente, a conversa. E eu quero saber como é que vocês se reinventaram. Vamos começar de novo em ordem alfabética, com a Júlia. Bom, como eu trabalho com seguros e uma das principais linhas de atuação da corretora, né, é seguro de saúde, se tornou um objeto de desejo, né? Eu costumo dizer que as pessoas passaram a dar muito valor realmente, tanto para o seguro de vida quanto para o seguro de saúde. E por óbvio, né, as pessoas ligavam o tempo inteiro para a gente para ter a certeza de que tinha cobertura para um caso de uma internação por conta do vírus, ou se houvesse, né, uma eventual fatalidade por conta do mesmo, né, se a pólice teria cobertura para os seus beneficiários, e por aí vai, e a gente foi, obviamente, descobrindo uma série de coisas. Logo depois, né, isso logo no início, quando tudo começou, eu acho que a principal busca era em relação a seguro de saúde e seguro de vida. E aí depois, pelo lockdown, né, de todos os business estarem fechados, a gente teve uma procura grande também de pessoas que fazem seguro dos seus restaurantes, dos seus escritórios, de vários estabelecimentos comerciais, querendo saber se teriam cobertura por aquele momento de fechamento, né, de não terem o income, de não terem as suas atividades rodando normalmente, porque eventualmente você tem isso, mas se pegasse fogo no seu restaurante, se houvesse uma enchente, né? E algumas apólices, ou seja, a maioria das apólices tem exclusão para a pandemia. E isso foi descoberto, né, com tudo isso acontecendo, que é uma novidade para todo mundo. Então, assim, foi bem movimentado, né?
Por óbvio que a gente teve que se reinventar na maneira de interagir com o cliente. Eu acho que o Zoom foi uma ferramenta que usamos muito, né? Todos nós usamos, aprendemos a utilizar, e dessa forma a gente conseguiu ter uma maneira de interagir com o cliente, pelo menos um face-to-face, além das ligações e etc. Mas todo mundo teve que mudar um pouquinho essa maneira de atuação, eu acredito. Mirna, e você? Eu já fazia um pouco de trabalho online desde 2005, quando eu abri, morava em BH, minha base era Belo Horizonte, eu abri um escritório em São Paulo, ficava na ponte aérea, mas tanto o escritório quanto o atendimento tinham que funcionar todos os dias da semana. Normalmente eu ficava em São Paulo segunda e terça, quarta, quinta e sexta em BH, mas nos outros dias onde eu não estava tinha que funcionar com uma pequena equipe ou uma equipe maior, como era BH. Então, eu tinha já uma certa prática, mas era só assim, just in case, não era a rotina. E eu até, porque eu não tenho família aqui, meus filhos estão no Brasil, fiquei muito em pânico no começo. Eu, graças a Deus, nenhum cliente precisou muito que eu fosse, precisou de vez em quando eu ia igual um astronauta, e até hoje, assim, né? Até hoje, cheia de álcool gel, gasto 1 galão de álcool gel por mês, mas eu consegui ficar mais quieta. Depois de julho, sinceramente, sabe, comecei a ir em tudo que é lugar, porque já o pessoal já chegou numa certa, né, acostumou, e se eu não fosse, eu ia ficar um pouco prejudicada. Mas mesmo os clientes não têm saído tanto. Então, claro, com o Zoom, com o trabalho online, com as equipes do Brasil e aqui conectadas, eu consegui milagres. Como falei para vocês, fazer um apartamento em Nova York, na Quinta Avenida, sem jamais ter pisado no apartamento. Fiz a decoração dele no começo, no final do ano passado. Fiz também um projeto de uma arquitetura de uma casa no interior de Minas. Nem conheço a cidade, a casa já está construída, toda prontinha, quero muito um dia ir lá. Mas é claro que eu não acho ideal, nem os clientes, o meu trabalho é muito sensorial, é muito de tato, é muito de empatia e de presença. Então, a gente está torcendo para isso acabar logo e todo mundo poder se reunir. Solange, e você? Adriana, eu acho que foi assim. Nós tivemos, como a Mirna estava comentando, e a Júlia, nós tivemos que aprender com a pandemia como que nós iríamos sobreviver. E, efetivamente, para mim teve uma mudança muito grande, porque eu viajava muito. Então, os bancos estão na Europa, os bancos estão aqui, os bancos estão no Brasil, então era um contato que nós tínhamos que ter direto e normalmente. Com a pandemia, as ferramentas que foram desenvolvidas, nós conseguimos estar perto. Nós conseguimos fazer as reuniões, conseguimos ter as ideias, olhar no olho, que isso é muito importante, e ter a segurança que a gente precisava para poder passar em relação daquilo que nós estamos discutindo de investimento, de material, seja o que for. O que eu acho que também foi muito bom foi a eficiência do tempo. Quer dizer, então, o tempo que você perdia nas viagens, nas comunicações, nas reuniões, às vezes, intermináveis, porque a gente sabe também que tem reunião que é muito improdutiva, hoje em dia tudo isso foi cortado. Então, eu acho que nós conseguimos uma eficiência muito maior, que realmente a gente só atinge em momentos de crise. Então, a gente pode perceber, quando tem uma crise, as companhias enxugam, cortam despesa, cortam funcionários, se organizam melhor. E depois, quando o mercado retoma, porque isso é um ciclo, a empresa é muito mais eficiente. Então, eu acho que o que está acontecendo com esse momento que nós estamos vivendo é exatamente isso. Todos nós estamos nos tornando mais eficientes. Isso é muito importante. Então, coisas burocráticas, documentos, hoje em dia você pode ter a confirmação de tudo online, você tem sistemas onde você confirma o seu passaporte, você confirma a residência, o que antigamente isso não existia. Então, eu acho que se a gente puder dizer, independente de todo o mal que a pandemia está causando, nós estamos conseguindo tirar algumas lições que vão nos ajudar na retomada que está aí na porta. É só a gente ter um pouco mais de paciência e manter a cabeça
fora d'água e aproveitando esses momentos que nós estamos tendo. Você falou, inclusive, de uma aplicação, de um aplicativo em que você pode notarizar, pode fazer Sim, você documento, que é uma pode. coisa incrível. Ele chama LexisNexis. Eu tive que fazer algumas autenticações num banco em Londres. Ela falou: eu não estou conseguindo autenticar, eu preciso ver o seu passaporte e não tenho banco aqui para poder levar. Não, tem esse sistema agora que chama LexisNexis. Você põe, você manda a fotografia, aí você vai seguindo uns passos, você põe o seu rosto assim, eles escaneiam, é bárbaro, e você está confirmada. Você é você, Espetacular! o seu endereço, é maravilhoso, Adriana. A gente, efetivamente, todo mundo criou todas as maneiras que não parou em nenhum momento. Você vê, o mercado está funcionando, as bolsas no mundo inteiro, tudo organizado. Maravilha. Então, muito importante, muito importante. Maravilha. Yara, você está sem som, Acompanhando, como todos, né? Impressionante como o ser humano tem a facilidade de se adaptar às coisas novas, né? Também no nosso mercado nós usamos esse sistema que a Solange mencionou, justamente para assinar escrituras, que antigamente só se assinava no escritório do advogado pessoalmente, ou eram documentos que eram mandados para o Brasil por FedEx para pegar a assinatura original para ser enviado de volta para poder consolidar ou ter o closing, como a gente chama, assinatura de escritura. Hoje em dia, a gente faz tudo por Zoom e também por esse sistema onde você mostra o seu passaporte e você assina um documento por e-mail. Então, a facilidade é muito grande. Agora, o que eu senti que mudou para melhor, que é muito interessante, a apresentação, porque nós temos, assim, listings, que a gente chama, que são representações exclusivas dos nossos clientes para vender aquele imóvel, né? Ou, se eu tenho um comprador, eu tenho que ir no sistema para ver o que está disponível no mercado. Desde que entrou a coisa da quarentena e a pandemia, nós continuamos oferecendo esses produtos ou pesquisando esses links, e nós escolhíamos aqueles que tinham vídeos, porque você não podia estar presente. Então, tinha várias formas de vídeo e tinha aqueles Matports que chama, a Mina deve conhecer bem isso, onde você visita por 3D ou 4D, ou sei lá como chama, você entra, você clica, você faz todo, olha o teto, desce, você vê o tamanho do pé direito, bárbaro, ferramenta, né? Quer dizer, maravilhosa. Então, a gente percebeu que quem estava usando essas ferramentas eram aqueles imóveis que tinham mais chance de depois, quando podia entrar, de serem visitados, porque ele gostou, ele viu. Então, nós fomos nos adaptando a isso. Agora, sabe o que é interessante que eu estou vendo nessa pandemia, o que está se repetindo? Porque, por exemplo, nós trabalhamos muito com o público estrangeiro, brasileiro. O brasileiro não está podendo entrar nos Estados Unidos e não está mais aguentando esperar. Então, sabe o que está acontecendo? A mesma coisa que aconteceu na crise em 2008, quando em 2009 e 2010 os preços caíram muito por causa da crise, mas os brasileiros estavam muito bem economicamente e começaram a comprar Miami, muito, e em quantidade. Eu cheguei a vender, naquela época não tinha WhatsApp, eu cheguei a vender vender apartamento por Skype, mostrando como era o apartamento, os valores, a planta, ele já sabia de tudo, falou, gostei, pode mandar o contrato. Hoje, nós já estamos começando a separar muitos imóveis que o cliente tem interesse, seja em Nova York ou em Miami, que ainda não pode entrar, mas se ele já sabe mais ou menos a região, mais ou menos o que ele quer, você mandou vídeo, mandou planta, ele já pode fechar. E tem aqueles que não querem esperar. Então, estão fazendo quarentena, seja no México, no Panamá, os 14 dias, para depois poder entrar e realizar a sua compra, para aproveitar oportunidades de bons negócios que a gente está tendo, tanto em Miami como em Nova York. Eu tenho uma pergunta para a Júlia. Você falou que as apólices de seguro não cobriam pandemia? Como é que é isso? Não, algumas apólices na parte de commercial, né? Da parte comercial. Então, se eu tenho um restaurante e ele foi fechado por conta da pandemia, ele não tem um seguro para repor o valor, por exemplo, que ele tem de payroll, certo? Ah, certo. E, inversamente proporcional a isso, se ele tivesse pegado fogo, ele tem, pelo período que ele está impossibilitado de
manter o negócio dele, ele teria cobertura para o fogo, portanto, existe uma cláusula que eventualmente poderia cobrir os custos, o aluguel, o payroll, de repente, se ele é uma franquia, o custo da franqueadora, né? E aí você mantém aqueles custos fixos em dia, mesmo sem a função, né? Perdão, mesmo sem a funcionalidade daquele estabelecimento. Mas não se aplica a maioria dos casos na pandemia. Praticamente nenhum dos nossos clientes tinham isso, e agora está todo mundo começando a olhar para isso. Se houver uma outra pandemia, né? Hoje, aqui nos Estados Unidos, a gente tem ajudas do governo que estão dando incentivos para pagar essa folha de pagamento, para ajudar e fazer o dinheiro, obviamente, girar dentro da economia, né? E não criar mais desemprego, não ter pessoas indo no bankruptcy, né? Mais do que já tem. Mas se não fosse isso, realmente é melhor que a pessoa tenha isso descrito na sua apólice. Pelo menos é uma garantia de que, se voltar a acontecer, você pode ter uma tranquilidade, pelo menos para aqueles custos fixos. Não quer dizer que você vai ter lucro, né? Mas pelo menos você consegue equilibrar. Tá certo, obrigada. A minha próxima pergunta é para a Mirna e para a Júlia, porque especificamente a pergunta é sobre coragem. Como é que você deixa para trás uma vida profissional bem estabelecida? Júlia trabalhava na empresa familiar e Mirna era uma arquiteta e designer conhecidíssima. Como é que vocês deixam essa história profissional, essa solidez profissional e se atiram para um país estrangeiro? Bom, eu acho que a Mirna e eu, a gente começou fazendo isso de uma forma gradativa, né? Depois a Mirna vai me corrigir se eu estiver errada, mas não foi uma coisa, eu fechei a empresa lá ou simplesmente larguei tudo, dei tchau e vamos começar uma nova empresa, uma nova vida aqui. É óbvio que viver em dólar e ganhar em real nunca foi bom. Quando o dólar era 2, 3, 4, ainda mais agora com 5, 6, né? Nunca foi bom. E você podia ganhar 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais ou 1 milhão. Quando divide, você é freak out, você não gosta, né? O seu dinheiro está chegando dividido, você está vivendo numa moeda muito mais cara. Então, a ideia, na minha chegada, sempre foi dolarizar e tentar me inserir no mercado americano da maneira mais rápida possível, mas, obviamente, respeitando os passos, né? Que você não pode pular a escada, você tem que subir degrau por degrau. Então, é óbvio que isso foi uma transição e até hoje eu tenho a minha carteira ativa nessa companhia que ainda é tocada, não mais por nenhum membro da minha família, né? Hoje tem uma pessoa responsável, meu pai e meu tio cuidam de grandes contas, né? Na verdade, é mais a parte comercial do que o dia a dia do entendimento, né? Na ponta do que é o seguro, vender uma pólice, né? São grupos, né? Entidade de classe, grupos associativos muito grandes que fizeram a gente ter realmente um renome no mercado segurador no Brasil. E isso, obviamente, né? Foi feito de uma maneira que eu pudesse ir aos poucos trazendo a expertise de lá, mas adaptando para as necessidades daqui. Eu foquei no mercado, inclusive, apesar de ainda ser no mercado segurador, coisas que a gente não fazia no Brasil. Eu não trabalhava com pessoa física, não fazia nada individual, era tudo grandes empresas, grandes entidades, né? Então, isso fez com que eu me reinventasse do ponto de vista que eu tinha que entender aonde nos Estados Unidos tinha um gap para eu poder atuar. Então, tive que ter paciência. O recomeço, óbvio, não é fácil, como você falou, Adriana, tem que ter um pouco de coragem, mas eu tinha ainda uma garantia e o que eu pensei na minha época foi, se der errado, tanto da parte pessoal, né, que eu poderia não querer ficar aqui, não ter dado certo o meu casamento ou qualquer coisa do tipo, eu ia voltar para o Brasil e meu pai, né, deixou as portas abertas, falou, se der errado você volta, tá tudo aqui, da mesma maneira como você deixou. Então, esse foi o meu incentivo, né, e graças a Deus, hoje eu não me arrependo nem um pouco e a gente vem trilhando um caminho aí de sucesso e acho que meu pai também no início ficou um pouco chateado, mas depois entendeu. Hoje ele está feliz. Mirna,
Então, mais ou menos, Júlia, eu acho que eu sou mais doidinha, assim. Acontece, gente, na verdade, eu sou muito transparente. A real é que eu estava me aproximando dos 50 anos e uma mulher divorciada, sozinha, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar com 50 anos, é um pouquinho preparando para ser vovó. Como eu Não, sempre você tive fica um espírito invisível. muito... Você fica invisível. Não é? Aí eu falei, o quê? Completamente. Aí eu vinha para cá passear, já tinha meu apartamento, via as minhas amigas da minha idade com shortinho curtinho, andando de skate, de patins na rua, cheias de celulite. Eu falei, o quê? Eu quero essa vida para mim, entendeu? Um outro ponto muito importante, a insegurança, o Brasil estava muito, muito violento, né? Isso eu comecei meu processo em 2002, 2013, a economia estava, inclusive, muito boa, mas eu não podia sair de casa, eu já não tinha mais motorista, todo dia para sair ficava assim, olhando o portão, se pode, se vem o Uber, aí as pessoas são assaltadas pegando o Uber, descendo do Uber, aquilo me deu um estresse, eu chegava aqui, aquela paz. E aí meus filhos com suas vidas iniciadas, ultra independentes, eu falei, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho agora para tentar uma coisa nova, então foi realmente tentar me reinventar para que eu me sentisse melhor na minha pele, na minha idade, mais segura. E eu também, assim, hoje, se eu quiser voltar, as coisas não estarão... eu estou trabalhando lá, incrivelmente, mas assim, não tem mais a carteira de clientes que eu tinha, mas eu não me arrependo, eu dou graças a Deus de ter tido essa coragem e essa dose de loucura. A verdade é essa. Solange, a sua formação foi toda feita no Brasil, né? Mestrado em matemática na PUC, MBA pelo IBMEC de São Paulo, pós-graduação em administração pela FGV. Você foi responsável pelos trading desks de várias instituições financeiras. E atualmente é presidente da EuTicare, Companhia de Gestão de Recursos. O que fez você partir para criar sua própria empresa? O que aconteceu, Adriana, foi que, num determinado momento, quando você participa das estruturas corporativas maiores, você acaba deixando de lado a sua essência. Então, quando você é presidente de um banco, você acaba tendo que olhar tudo de uma forma macro, é lógico. Isso, como eu já havia passado um tempo aqui nos Estados Unidos, já relativamente grande, já havia montado todas essas estruturas em 3 instituições, a minha ideia, eu vi um momento onde eu acordava de manhã e eu sou uma trader de coração. Eu não sabia se o mercado tinha subido, se tinha descido, se tinha dado um problema. Eu era uma administradora, lógico, da estrutura inteira de problemas. Então, eu tinha a estrutura era grande, vários funcionários, era sempre administrando o que estava acontecendo, que era uma parte interessante também, mas eu queria voltar para a minha essência, eu queria voltar para a parte de investimentos, para ter os clientes, para poder conversar sobre o que está acontecendo no mundo e ter tempo para fazer essa análise, e não administrar recursos. Na época do Safra, toda a parte da América Latina era da minha área, então eu estava uma semana no Chile, uma semana em Nova York, uma semana em Miami, uma semana na Venezuela, uma semana em Miami, uma semana em Nova York, e por aí ia, Suriname. Quer dizer, foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, mas eu queria voltar para fazer aquilo que eu gosto efetivamente. Então, a ideia de voltar para a parte de Financial Advisor é que você está no mercado o tempo inteiro. É uma área super dinâmica, muda, não tem um dia igual ao outro, você acorda, tem um mundo totalmente novo, você cria as estruturas, cria os produtos, e isso no mundo inteiro. Então, foi isso que me levou a sair de uma estrutura organizada de banco para poder voltar para a minha essência. Então, foi esse o motivo. Yara, a sua formação foi toda no campo da música, você foi professora de música, você é concertista. Aí você se mudou para a Flórida em 1993, em 1995 você se tornou realtor. Como é que foi isso? Porque o pulo de música para real estate é muito grande, não é?
É verdade, mas aconteceu o seguinte, eu acabei me mudando, aconteceu tudo muito devagar. Primeiro que meu marido tinha filial da empresa dele nos Estados Unidos, então nós vínhamos já com um apartamento de férias. E os filhos pequenos, nós resolvemos passar apenas 6 meses para as crianças irem para a escola e estudar. Aprender o inglês e tal. E eu também fui para a escola, meu marido ficava na ponte aérea. Só que esses 6 meses, assim, se passou muito rápido, decidimos ficar um pouco mais. Mas quando nós mudamos para cá definitivamente, nós mantivemos a nossa estrutura por 8 anos ainda no Brasil. Então, eu não sentia ainda que eu tinha mudado, porque eu ficava Uhum. indo e vindo. E nessa época eu tinha parado de trabalhar, dei aula há 15 anos, para poder fazer toda essa mudança e cuidar das crianças. Só que quando eu percebi que não íamos mais voltar para o Brasil, eu cansei de ficar só levando o filho na escola às 8 da manhã e buscar às 4 da tarde, não fazer nada. E a empresa hoje, onde eu tenho minha licença na Flórida, que é Elite International Realty, eu era cliente deles. E por estar aqui, eu recebia muitos amigos, eu comecei a apresentar amigos para o dono da empresa para que comprasse imóveis também, do tal do famoso William Zeller, que na época onde os brasileiros todos compravam. Aí um dia, o dono da empresa, que é o Léo Ikovics, ele me disse, por que você não tira a sua licença? Você começa a apresentar os clientes, mas também começa a ganhar um dinheiro com isso. E isso me deu um estalo. E eu fui, meu marido não dava muito crédito que eu fizesse isso, ele gostava de viajar, não queria que eu ficasse trabalhando. Mas foi acontecendo devagarinho, eu me apaixonei pelo assunto, porque é muito gostoso, você acaba que de clientes que você conhece, você sai para jantar, você realiza a venda ou não, a compra ou não do imóvel, e acaba que você fica amigo desses clientes, né? Isso foi acontecendo, normalmente, tranquilamente. E depois veio o desafio de também, quando chega uma hora, eu quero mais, eu quero sempre abrir mais o leque. Foi quando eu resolvi tirar minha licença em Nova York, mas continuei na ponte aérea, que são dois mercados completamente diferentes. E aí também decidi que para conhecer realmente o mercado eu teria que me mudar. Foi quando eu mudei para Nova York. Então foi acontecendo pouco a pouco e hoje eu fico trabalhando nos dois mercados, que está bem movimentado. Solange, você que tem essa vivência de ter trabalhado bastante no Brasil, ter trabalhado aqui, qual é a diferença principal de fazer negócios no Brasil e fazer negócios nos Estados Unidos, em trabalhar nesses dois países? Existe uma diferença para começar? Adriana, você sabe que diferença, eu acho que você faz muito o seu ambiente. No Brasil, os profissionais, inclusive para mim foi uma surpresa muito grande, porque o meu sonho era entrar. Então, você estava no Brasil, isso eu estou falando em 94. Você imaginava uma mesa da Lehman Brothers, você imaginava uma mesa da Goldman Sachs, era tudo que eu queria na vida. Era vir para cá e poder participar desse mundo financeiro maravilhoso. Quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, eu percebi que os profissionais brasileiros, eles são fantásticos. Por quê? No Brasil, nós temos que ter a capacidade de se adequar e se recriar e se reinventar sempre. Então, e aqui a diferença é, você tem todas as pessoas que trabalham, isso nas estruturas enormes, mas você tem os que comandam, que esses efetivamente são os que dão as ordens. Então, existe no Brasil um profissionalismo muito grande nessa área financeira. Nós somos muito criativos e nós conseguimos ter um degrau muito alto de sofisticação. E aqui nos Estados Unidos, o que eu achei muito importante é que aqui nós temos acesso a tudo, a toda a parte de tecnologia, a toda a parte de conhecimento. Então, isso agregou um valor enorme na minha carreira e na minha profissão. Assim, eu vim para cá e eu vim para montar um banco do zero. Então, todas as estruturas offshore, todas as estruturas internacionais. Então, isso deu mais ainda uma experiência muito boa. Eu não vim para uma estrutura que já existia. Então, eu acho que, assim, o Brasil tem um valor enorme, os profissionais são maravilhosos, e aqui você tem todo um leque de variedades que isso traz um conhecimento muito importante. E com outro detalhe, aqui nos Estados Unidos, todos temos a oportunidade. Eu acho que pode, às vezes, demorar um pouco mais, um pouco menos,
mas você consegue abrir as portas. Eu acho que isso é muito importante. Muito legal. E você, Mirna, você sentiu diferença em criar um projeto no Brasil e aqui? Qual é a É tudo diferença? diferente. É tudo diferente. Na minha área é tudo diferente. A começar das Primeiro, paredes, né? as paredes, o vocabulário, a forma construtiva, mas nós brasileiros, infelizmente, isso é bom e ruim, nós somos muito mal acostumados, nós somos muito metódicos no processo da arquitetura, no processo Você é arquiteta, você sabe do que eu estou falando aqui, um monte de gente reforma sem projeto, um monte de gente trabalha sem o profissional do design, então acaba que quando começa a gente querer fazer uma proposta de um projeto bacana, com detalhamento exclusivo, a gente é comparado com qualquer contractor que chega ali e que vai no tile lá da esquina do office dele. Então, é muito difícil, Adriana. Eu acho essa é a minha maior dificuldade. Hoje eu fui numa marmoraria para escolher 2 chapas para uma cliente revestir a lareira que eu projetei para a casa dela. E eu falei com a dona da marmoraria, que, aliás, é do Brasil, né, um pessoal grande que está abrindo aqui, que saudade eu tenho de envelopar minhas casas todas de mármore. Não é pelo valor ou por qualquer comissão, é pela liberdade que o cliente te dá de você realmente criar. Com os materiais mais nobres, com as estruturas mais corretas. E como eu tenho que estar no mercado, eu estou começando no mercado, é raro o cliente me dar essa oportunidade. Mas, como eu amo a nossa área, o nosso trabalho, eu falo, pode me dar a casinha do cachorro para eu projetar, pode me dar o quartinho de boneca para eu decorar, eu estou sempre feliz, desde que eu possa exercer minha criatividade. Mas é muito difícil. Agora eu chego lá. Agora, eu acho que aqui, bom, eu tenho essa experiência também de arquiteto e interior design, eu acho que falta sofisticação no mercado, no cliente. As pessoas aqui, mesmo quem tem dinheiro, eles não têm essa vontade de ter uma casa bem desenhada, bem projetada. Verdade. É incrível. Verdade. Porque no Brasil, qualquer pessoa assim, com apartamento, quer ter um apartamento arrumado, bem bonito, contrata um design. Aqui não, aqui é uma coisa, é um trauma. Então tem essa limitação, mas nada é perfeito, né, gente? Nada é perfeito. Me conta, Solange, me dá uma dica do mercado. Esse mercado, como é que está esse mercado? Conta para a gente, o insider. Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas eu estou perguntando para a pessoa certa. É verdade. Adriana, sabe o que eu acho? Eu acho que o mercado, já o ano passado, foi uma surpresa muito grande. Quando começou a pandemia e com tudo que aconteceu, nós tivemos... Quer dizer, acaba a economia, acaba o giro de mercado, as companhias preocupadas, as pessoas desempregadas. E aí você teve aquela queda enorme nos primeiros meses do ano. Depois, devagar, como tudo, as pessoas foram vendo que não era bem assim, que você, por um lado, você tinha companhias muito afetadas, infelizmente. Então, você olha turismo, você olha toda a parte dos navios cruzeiros, as companhias aéreas, hotéis, efetivamente são áreas que sofreram muito com toda a pandemia. Por outro lado, você tem áreas que cresceram muito. Então, você pega uma Amazon contratando gente direto, toda essa parte de telecomunicação, de tecnologia, tudo porque aí as pessoas foram se voltando para essas outras áreas. Quer dizer, então, assim, como tudo, você tem um ajuste daqueles que vão piorar e os que vão melhorar, e o mercado se equilibrou, e a gente conseguiu acabar o ano com o mercado equilibrado. Agora, de novo, com essa second wave e o problema das cepas e o que vai acontecer, você ainda assim você tem um mercado que ele está caminhando, mas está indo. Quer dizer, então agora a gente não olha para o Brasil, que o Brasil é um outro animal, né? Mas a gente falando do mundo de forma geral, a gente está sobrevivendo. Existe uma demanda reprimida que em algum momento
você vai ter companhia aérea, a hora que as pessoas que possam começar a viajar, porque eu tenho de amigo que fala, se abrir Miami, eu estou no primeiro avião, eu quero ficar no hotel, eu quero ir para a ilha, não sei de onde. Quer dizer, o pessoal vai efetivamente, todos esses setores que estão muito machucados ainda, vão conseguir mais um pouco de paciência. E agora os investimentos continuam retomando. Então, tecnologia está tendo uma correção, continua sendo muito bom. Você tem a parte de real estate, que é uma demanda que está reprimida, que também, mesmo assim, e aí a Yara pode dizer bem para a gente, as vendas de casas têm sido malucas. Quer dizer, não tem casa aqui em Miami para vender, não tem casa em Nova York, não é? Miami não tem mais casa para vender. Não tem mais casa. Nós vamos perguntar para ela já já. Então, eu acho que assim, existem momentos para a gente investir. Então, agora, continua sendo tecnologia, apesar de estar bem puxado, ainda tem um espaço. Você tem China. China tem várias oportunidades interessantes. Os chineses estão crescendo muito. Você tem a parte de petróleo, que é uma área que está muito reprimida também, e que agora, com o movimento da economia, você deve ter essa retomada. Então, sempre tem coisa interessante, Adriana. O dinheiro, o que é importante, é que o cash, ele queima na mão. Quer dizer, você fica com dinheiro em cash, você quer investir de alguma forma, seja em ativo real, seja em ativo financeiro. Ele investido, isso é uma coisa que eu sei, e todos os meus amigos que são financial advisors, você tem que ter uma renda dentro daquele investimento. Você tendo uma renda, um cupom, isso vai te alimentando. A marcação a mercado, que a gente chama, que é o preço do ativo naquele determinado momento, é o que é. Então, quando o Trump falava, quando o Bolsonaro fala, aí você tem essas roller coaster do mercado, que é normal. Se o seu ativo está lá, então, sempre uma coisa que a gente conversa, se o seu ativo é um ativo bom, não tem problema o preço dele. O preço ele vai subir e vai descer. O que importa é que seja um ativo com risco de crédito bom e que te dê uma rentabilidade trimestral, semestral. Certo. Yara, agora você me conta o que está acontecendo em Miami. Tem fila, tem agentes imobiliários batendo nas portas das casas de Coral Gables para pedir que a pessoa venda a casa. Incrível. Faz um open house, tem 30 carros na rua fazendo fila para o open house. O que é isso? E me explica, o que está acontecendo? Com Miami ou com Nova York? A grande procura para Miami, a maioria é de nova-iorquinos, né? Mas são americanos de todos os estados. Aqueles que já pensavam no futuro, na sua aposentadoria, comprar um imóvel em Miami, já adiantaram os planos. Outros que tinham aquilo em planos em comprar não só para aposentadoria, também já adiantaram os planos. E aqueles que conseguem trabalhar de casa, quiseram um espaço maior para home office, para homeschool, para ter área de piscina, áreas maiores. Então, todos vieram para Miami. Não tem mais casas para vender. Agora, isso que você falou é muito verdade. Uma casa entrava no mercado num dia, fazia fila na porta, o corretor, que era o representante, fazia cada um entrar, fazia um tour de 5 minutos, rapidinho, que tem mais gente para entrar. E no final do dia, recebia 30 ofertas. Então, foi uma loucura isso. Mas o que aconteceu? Acabou. Então, a gente começa, eu, por exemplo, como eu estou nesse mercado de Miami há 20 anos, mais de 20 anos, as casas que eu vendi no passado, que hoje não estão à venda, eles conseguem ver no sistema quem vendeu aquela casa. Então, eles entram em contato conosco e falam, será que o teu cliente não quer vender a casa? A gente entra em contato com os clientes, olha, eu tenho comprador para a sua casa. Ah, mas não está à venda. Bom, enfim, isso é que está acontecendo. E aí, os imóveis como apartamentos grandes, de alto padrão, que nós tínhamos para vender, que estavam parados, começaram a sair agora. Por quê? Como não tem casa, quem quer um espaço maior passou a ir para os apartamentos de alto padrão. Então, os grandes empreendimentos que levavam um tempo maior para vender, acabaram também os seus estoques de apartamentos de alto padrão. Miami é uma caixinha de surpresa maravilhosa no mercado. Isso é interessante porque, com tanto lugar nos Estados Unidos, Miami virou um polo de atração, né? Vocês atribuem isso a quê? Miami foi considerado...
Miami foi considerada a cidade mais agradável para se viver na América, em todos os sentidos. Isso com pesquisa. Isso, o Daniel, inclusive, da Elite, passou para a gente, ele e o Léo. A Yara deve ter isso. Foi mesmo uma coisa que antes o pessoal do norte falava que aqui só tinha cucaracha, não sei o quê, não sei o quê. Agora o país inteiro voltou os olhos para cá, fora o incentivo fiscal, que isso elas podem, a Yara pode falar. Você paga muito menos impostos aqui, não é, Yara? Se a sua residência principal for na Flórida. Eu acho que esse é um dos principais motivos, viu, Mirna? Porque, assim, Califórnia e Nova York, e aí não entrando no quesito política, né? Mas são estados mais conservadores e a pandemia está afetando muito, né? E por uma questão de Miami ser um pouco mais liberal e a economia está acontecendo, né? Isso é um fator que incentiva algumas pessoas. O segundo fator, eu diria, a parte financeira em termos de efetivamente de pagamento de impostos. É um estado muito mais barato, entre aspas, para se viver, se compararmos a Califórnia e a Nova York. E aí a terceira, eu ainda me arrisco a dizer um terceiro motivo aqui. Eu venho acompanhando até pela amizade, né, com o Francis Suárez, o atual prefeito de Miami. O Francis vem fazendo um trabalho onde, por exemplo, o Elon Musk foi respondido por ele, eles se falaram no Twitter. Então, tem lá um outdoor em São Francisco, onde tem um dizer do prefeito de Miami dizendo como posso te ajudar a move to Miami? How can I help you to move to Miami? Interessante. No meio da Califórnia. E aí as pessoas, de fato, estão se mudando para cá, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, um incentivo absurdo também desses grandes investidores, centros financeiros, né? A Solange talvez possa dizer um pouco mais sobre isso, mas fundos, bancos, o Blackstone está movendo para cá, alguns outros bancos bem grandes, né? Fazendo esse movimento. E antes Nova York era o grande centro e não tinha essa necessidade de sair dali, porque estavam todos ali. E agora essa movimentação ela está muito intensa, pelo que eu estou vendo, né? Então, eu acho que esse conjunto de coisas fizeram com que tudo aqui ficasse mais aquecido. Mas eu acho que em breve a gente vai começar a sentir que o nosso custo de vida vai subir. Os nossos taxas vão acabar subindo, os valores dos restaurantes, os valores dos serviços e óbvio, uma consequência, né? É lei da oferta e da procura, faz parte. Nada é perfeito, né, gente? A gente tem que aproveitar, né, Mirna? Vender muito projeto, vender muito seguro. Aproveitar. Eu tenho uma pergunta sobre seguros para a Júlia. Júlia, nós estamos à beira de uma mudança climática e um dos primeiros lugares dos Estados Unidos que vai ser submerso pelo oceano é Miami. Aliás, já está sendo, né? Qualquer lua cheia e uma high tide em Miami Beach inunda tudo. E, no entanto, a gente está com uma dificuldade enorme de flood insurance. Né? O que é isso? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos viver num lugar que vai ser flooded, que vai ser inundado sem seguro? Me conta. Bom, na verdade, primeiramente, a gente conta com a ajuda do governo, né? E que sejam feitos projetos por pessoas competentes, né? Engenheiros, arquitetos, que possam efetivamente minimizar esse risco. Porque seguro nada mais é do que uma análise de risco, né? São números, você fazer uma análise atuarial daquilo, da chance daquele evento vir a acontecer. Então, quanto mais chance ou mais momentos de alagamento, né? E aí tudo tem a ver também com a alteração climática do mundo, as geleiras que estão derretendo, o mar está subindo, o nível do mar, a gente já está no nível ou no nível para baixo. Então, isso é um problema da cidade como um todo. E, por óbvio, que as companhias seguradoras elas fazem um cálculo desse risco e elas redistribuem isso em cima do segurado, né? Então, isso vai acabar acontecendo, né? Os valores não vão abaixar, a tendência é sempre que os valores venham a aumentar, cada vez que a gente tem uma temporada de furacão, como no último ano, há quem diga que foi a temporada mais movimentada. Talvez não tenhamos tido
furacões tão arrasadores, mas tivemos um número grande de storms, de furacões e de tempestades, etc. Então, as pessoas, quando falam para a gente, poxa, mas o meu seguro não para de aumentar, a minha resposta, infelizmente, ele vai continuar aumentando, entendeu? Então, assim, é uma maneira que a gente tem de cobrar, inclusive, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso governo, do país como um todo, uma proteção visando a médio e longo prazo que a gente consiga se proteger e ter também, né, obviamente, porque senão eu não compro uma casa na água em Miami, né? Então, assim, a gente espera que tenha uma intervenção, né, que possam ser feitos projetos para impedir que isso aconteça. Certo. A última pergunta para todas. Há muitas mulheres brasileiras que se mudaram para os Estados Unidos, aqui para o sul da Flórida, Miami, e muitas gostariam de retomar sua vida profissional. Qual o conselho que vocês dão a elas? Essa pergunta para todas vocês. Quem vai começar? Podemos começar por Pode ordem ser você. alfabética, Júlia. Bom, eu diria que a Mirna, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Ela falou de um grupo que nós temos. Eu acho que as pessoas aqui elas estão muito aptas a ajudar e dar o caminho das pedras, entre aspas, para quem está chegando, né? Então, o que eu diria para quem está vindo é tentar se conectar dentro dos grupos. As pessoas são muito solidárias, todas nós passamos, né, por esse momento de chegada, onde estávamos longe da nossa família, dos nossos amigos de infância, né, eventualmente até sem um marido, sem um companheiro, sem um filho, sem a mãe, sem o pai, né? No meu caso, eu tinha um marido, mas não tinha filho, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos. Então, você se vê ali no momento de se entregar a conhecer novas pessoas e esperar com que pessoas te recebam bem também e possam te direcionar, não deixar cair nos mesmos erros. Então, dos mínimos detalhes, até indicação de onde financiar um carro, de como comprar uma casa, de onde fazer a unha, são pouquíssimas coisas assim, de chamar para um happy hour da mulherada, de fazer um evento onde as pessoas possam se conectar e aí essas pessoas se sintam agregadas. Então, o meu conselho seria buscar grupos, né, de pessoas bacanas, de pessoas que se ajudam, de pessoas que têm, obviamente, uma sinergia com aquilo que ela busca, né? Que a gente vê que tem grupos de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os tipos de mulher. Da mãe, tem grupo para quem é Brazilian Brickle Kids, tem Ser Mamãe Miami, tem o nosso grupo de empresárias, tem o grupo do Confraria, que é para fazer o bem, tem o grupo de Key Biscayne, que são as pessoas que chegam no Key Biscayne. Então, assim, são tantas vertentes, é só você encontrar o grupo que você se encaixa e eu acho que dali em diante você vai conhecer pessoas bacanas e tudo vai fluir, porque em Miami tudo flui. Ou melhor, nos Estados Unidos, né? Em todos os qual a sua todas as dica? cidades. Eu concordo com a Julinha. Quando eu cheguei, não tinha essa história de grupos do WhatsApp, né? Tinha WhatsApp, mas não tinha essa comunidade solidária. Eu encontro muitas respostas hoje nesses grupos que tomam um tempo louco. Então, eu já evito lá trabalhar, porque ou eu olho o grupo ou eu trabalho, mas todo dia eu vou lá 3, 4 vezes e aprendo e sei de dicas maravilhosas. Eu, por exemplo, caí em várias roubadas, assim, muita gente antes explorava as pessoas aqui, estou falando de 2013, 2014, e hoje está mais difícil, porque você tem tanta informação e tanta referência nesses grupos, o que é muito mais próximo do que você dar um search no Google, né? Um review. Você tem, é muito mais íntimo esse contato. Outra coisa, gente, é muita coragem, muita resiliência, porque não é fácil. Então, você tem que medir e pesar muito o que você realmente deseja. Eu acho que vale a pena, mas nunca me disseram, nunca achei que fosse ser fácil, não é. Mas é uma vitória todo dia, graças a Deus. Então, retomando a pergunta para as duas últimas, há muitas mulheres brasileiras que se mudaram para os Estados Unidos, para o sul da Flórida. Muitas gostariam de retomar sua vida profissional. Qual o conselho que você, Solange, você e Yara dão para essas mulheres? Adriana, eu acho que é assim. O que é muito importante é que você faça aquilo que você gosta.
Se você fizer uma coisa que você gosta, você vai ser uma vencedora, você vai succeed. Agora, é lógico que eu tenho amigas que, por exemplo, chegaram aqui que são dentistas. Para você revalidar o seu diploma é um longo caminho. Você tem caminhos alternativos, você pode trabalhar num consultório, você pode ser uma higienicista, agora eu não lembro como é que fala. Higienista, higienista. Você pode trabalhar nessa área, ou eu tenho uma que eu conheço, que era médica dermatologista no Brasil, e veio para cá e fez todo efetivamente a carreira, estudou e se tornou uma médica aqui. Então, eu acho que assim, você tem que procurar aquilo que você quer. Se você é advogada no Brasil, você vai achar o seu caminho. E como a Júlia e a Mirna colocaram, nós temos hoje em dia N grupos de apoio, os brasileiros todos abrem os braços, ajudam hoje em dia, está muito mais fácil do que era no passado, não muito longo. Então, você consegue ter isso e você vai conseguir. Agora, você tem que batalhar para isso. Você tem que estar aberta, você tem que estar positiva naquilo que você quer, que vai chegar. Mas você tem que efetivamente saber aquilo que você gostaria e estar aberta para ouvir tudo que as pessoas têm para oferecer para você. E não ter medo. Você vai, e como a Júlia comentou logo no começo, que isso era uma coisa que eu tinha para mim também. O Brasil está sempre lá, é a nossa casa. Se não der certo, a gente volta para casa. Não é que você é um failure, você não é. Se não deu certo, pode não dar por N motivos, porque você não gostou, porque não é para você, não tem certo, não tem errado. E eu acho que a receita maior, Adriana, é que você tem que ser feliz. Então, você tem que estar aqui exatamente gostando de estar aqui e aproveitando o momento. Você tem coisas boas, você tem coisas ruins, como em qualquer lugar que você mora. Então, é tirar o máximo de proveito que você pode. Eu acho que você deu uma dica muito boa. Essa dica de que, às vezes, o processo de revalidação é muito longo, é muito árduo, e você está adaptando a uma sociedade nova, uma cultura nova, com filhos. Isso aconteceu, inclusive, comigo. Eu sou arquiteta. E no Brasil eu fazia interior design comercial. E eu estava com 2 crianças pequenas, eu falei assim, não vou revalidar meu diploma, mas eu adoro o que eu faço. Então, eu fui fazer interior design, que o requerimento é muito menor do que a arquitetura. Então, eu fiz a minha companhia de interior designer e mudei de interior designer comercial para residencial. E descobri que eu adorava. No Brasil, eu tinha preconceito. Como a Mirna falou, arquiteto não gosta de dizer que faz interior design. Quando eu comecei a fazer interior design residencial, eu me encontrei. Eu falei assim, mas isso é muito gostoso, você está dentro da vida das pessoas, você cria amigos, é muito bom. Então, essa dica que você deu de você arranjar dentro do seu campo de interesse, uma coisa mais adaptável, é muito interessante, é muito importante. Yara, conta aí, o que você acha? Qual é o seu conselho? Verdade. Olha, como a gente trabalha muito com os brasileiros, nós temos, acho que 2 processos aqui. Primeiro, para você vir para cá, você tem que entender que você tem que vir com visto, porque nós recebemos muita consulta. Eu quero morar nos Estados Unidos, eu trabalho disso, como é que eu faço? Eu quero muita gente que até nos procura porque quer um apartamento para alugar ou para comprar, porque quer vir morar. Aí a primeira coisa que eu pergunto, mas você tem visto? Ah, não tem. Então, você não pode morar mais do que 6 meses. Então, começa por aí. E aí vai o meu conselho, procurar pessoas certas. Porque tem muita gente que procura, eu vou com aquele advogado que o meu amigo falou, porque o meu amigo disse que é assim, e não procura uma pessoa e pagar por uma consulta mesmo, e acaba muitas vezes perdendo tempo com visto, perdendo dinheiro com visto para conseguir chegar lá. Né? Isso é uma coisa muito importante. A segunda esse país dá oportunidade para todos. Né? Então, se você, como a Solange disse, procura alguma coisa que você realmente gosta ou já tem habilidade para fazer, se precisar especialização ou não, corre em frente. Né? E a outra coisa que eu queria dizer é que você falou de validação, realmente uma outra coisa que precisa é a validação se você quiser ter a sua mesma profissão aqui.
E não ter medo e pensar assim, eu vou tentar, porque se eu não tentar, lá na frente eu posso pensar, poxa vida, eu poderia ter tentado. Então, não ter medo de ser feliz, vai em frente. Uma coisa, uma coisa que aconteceu comigo quando eu vim para cá. Eu cheguei aqui em 1984, né? Eu me sinto o próprio manati ou um alligator da Flórida, porque eu já estou completamente adaptada. E quando eu cheguei aqui, eu descobri uma coisa, que no Brasil a gente é um pouco preso, a gente tem um pouco de medo de fazer as coisas, medo do que as pessoas vão pensar. E aqui é um país que admite o erro, não só admite, é um país que encoraja o erro. Você é um profissional no dia que você errou e se corrigiu, e você aprendeu com o seu erro. Eu achei aquilo liberador. O meu marido falou assim, mas você não era assim no Brasil? Eu falei, não era, mas aqui, meu bem, eu faço qualquer coisa. Aqui eu simplesmente vou em frente, porque aqui é o país em que você faz qualquer coisa. Você não pede licença, você pede desculpa. Você faz primeiro e pede. Isso eu aprendi com um encanador meu. Ele falou assim, you don't ask for permission. You ask, you apologize later if you do it wrong. Eu achei isso a maior lição de vida. Então, gente, vocês que querem voltar a trabalhar aqui, vão em frente, que aqui é um lugar que admite o erro, aplaude a coragem, aplaude o esforço, vão em frente. Chegamos ao fim, já passamos do nosso tempo, a conversa estava ótima. Eu vou me despedir, vou convidar todos para voltar na quinta-feira, às 5 horas, não é às 6, às 5, para o nosso CCBU Live, que foi a reinvenção do CCBU. Quando o CCBU não podia mais fazer os eventos presenciais, inventou o CCBU Live, que virou um sucesso. E o CCBU Live dessa quinta-feira vai ser com Leia Reid, que é membro do nosso conselho, jornalista, que vai conversar com João Cândido Portinari, fundador e diretor do Projeto Portinari, que desde 1994 divulga a vida e a obra do pai dele. Vai ser muito interessante, a conversa vai ser sobre a vida e a obra de Cândido Portinari. Convido vocês, então, no Facebook, vocês já sabem o caminho. Agradeço demais a nossa audiência, agradeço demais as nossas participantes, essas mulheres extraordinárias que nos mostraram dicas, histórias, compartilharam a vida delas e os sucessos dela. Muito obrigada a vocês. E eu passo a palavra a vocês para a mensagem final de despedida. Júlia? Ordem alfabética, Júlia. Ordem alfabética. Já aprendemos, né? Gente, eu quero agradecer, me deixar à disposição para toda e qualquer pessoa que estiver chegando aqui em Miami, né, ou na Flórida, como a Adriana perguntou aí para a gente no final. Eu fico totalmente à disposição, realmente, para a gente poder interagir, para a gente poder dar as dicas de tudo que a gente passou, agregar para essa pessoa, né? Então, eu acho que o universo retribui para a gente o que a gente deixa por aqui, então a gente fazer o bem e tentar ajudar as pessoas, assim como provavelmente nós fomos ajudados por quem estava aqui antes. A Adriana já deve ter recebido muita gente nessa Miami, já que ela se considera um alligator, né? E muito obrigada, Adriana, pelo Centro Cultural. É muito legal o trabalho que vocês fazem aqui também. E por isso e por tudo, hoje eu tive o prazer de conhecer a Yara e a Solange, que ainda não nos conhecíamos também. E na parte de seguro também, o que tiver necessidade, a gente está à disposição. Obrigada pelo convite. Mirna. Oi, Adriana, eu te agradeço muito, né, o convite. Para mim, o que eu queria passar para vocês nesse minutinho é assim, uma das coisas mais incríveis que eu procurei, que eu encontro, é conviver com pessoas que realmente se superam todos os dias. Todas vocês são pessoas que se superam todos os dias, porque aqui não é fácil. O fato de ser imigrante eu já fui quando era bem mais jovem na França, mas é sempre um desafio, mas isso também exercita o que a gente tem de melhor,
e a gente acaba se lapidando. Então, é uma honra estar aqui nessa live com vocês, conviver, sou amiga de todas, posso dizer, admiro todas, e muito obrigada por esse momento junto com vocês. Solange? Adriana, eu queria agradecer a oportunidade, muito obrigada do convite, obrigado estar com essas minhas 3 amigas, 4 aqui nesse momento, e eu queria dizer que é muito importante esse apoio que nós temos quando nós chegamos aqui. O Centro Cultural fez e faz um trabalho maravilhoso nesse sentido. Eu tenho inúmeros amigos que eu fiz desde o início com o Centro Cultural, então você não só conhece o Caminho das Pedras, como você encontra as suas almas gêmeas, você encontra aquelas pessoas que efetivamente vão te dar a mão nesse caminho. E outra coisa que é importante é que nunca, qualquer dificuldade que você tenha, não levar isso para o lado ruim, tentar levar isso da forma mais leve possível, que isso efetivamente é um aprendizado que você está conseguindo ter. Você está conseguindo ter essa força, ter essa experiência, e que isso não tem preço. E nós estamos sempre à disposição. Yara? Eu também quero me despedir primeiro agradecendo, um prazer imenso estar aqui com vocês, obrigada mesmo pelo convite, e reforçar uma dica, que eu, fazendo as palavras da Solange também as minhas, onde você num lugar novo e você encontra uma entidade como o Centro Cultural e se torna membro, claro que nós tivemos um ano atípico, né, que não tínhamos tantos, mas o Centro Cultural, quando não tínhamos esse problema, estava sempre promovendo eventos, e isso é muito bom para a gente conhecer todas as pessoas, para se familiarizar com a cidade nova ou para recomeçar uma carreira. E outro dia eu recebi um livro da Marinês, que é a vice-presidente do Centro Cultural, com umas fotos maravilhosas, uma história linda de Miami. Ela me mandou para Nova York. Aí eu falei para ela, sabe, Marinês, o que faltava em Nova York? Um centro cultural. Adriana, esse livro ela me mandou. Lindo. Então eu falei, será que a Adriana não quer abrir um centro cultural em Nova York? Eu quero um livro desse, Adriana. Me fala como eu consigo. É tudo online. Você pode entra online e você compra online. Mas esse livro aqui é realmente o Brasil e Miami, porque nenhuma outra cidade dos Estados Unidos tem tantos elementos integrados tão bem dentro do seu tecido urbano e cultural como Miami. Miami é um espanto. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram com a gente. A gente tem uma porção de comentários, depois vocês podem olhar os comentários. E depois, se vocês quiserem dar dicas dos grupos de vocês podem escrever aqui nos comentários da live que vai ficar aqui, tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Obrigado, gente. Beijo. Obrigada. Tchau para vocês. Tchau. Tchau.